O cara em quem você estava pensando vai estar na posição que você me falou. Obrigado. Muito obrigado. Como Dani D'Ortiz enganou Penn Teller com um baralho comum e acabou completamente com a noção de realidade deles? Bem, antes de eu revelar o segredo, aqui está o que realmente aconteceu. Dani pediu que Alison dissesse pare enquanto distribuía as cartas e depois perguntou se ela queria 3 ou 4 cartas de lado. A resposta foi 4. Após redistribuir e parar, as cartas foram contadas e havia 10 no total. Quando as 4 cartas que Dani separou foram viradas, todas eram dezes. Ele tirou cartas do monte até restarem só 7. E de alguma forma, aqueles 4 dezês agora tinham se transformado em setes. Uma porção, outra porção, mais uma porção. Ele pediu para Alison pensar em uma carta, e ela escolheu o 3 de copas. Dani pediu que Penn dissesse pare enquanto passava as cartas. Mas quando Penn falou, ele ignorou e continuou, explicando que o truque nunca foi sobre parar na carta da Alison. Em vez disso, ele afirmou que a carta dela apareceria na caixa de cartas. Depois, pediu que Doni olhasse rapidamente para qualquer carta aberta e dissesse qual era. Doni disse 2 de paus, e em um instante, Dani deixou a carta pensada por Doni cair direto da caixa. Em seguida, Penn nomeou o 8 de copas, que Dani rasgou, jogou para trás das costas e instantaneamente restaurou do nada em seus dedos. Em seguida, Dani pôs 3 cartas na mesa e pediu que Doni dissesse pare enquanto passava as cartas do baralho. Doni parou no 7 de espadas. Dani colocou aquele 7 em cima das 3 cartas na mesa, e todas as 3 também foram reveladas como setes. Mais uma porção, mais uma e outra. Pare! Para terminar, Dani anunciou o efeito qualquer carta em qualquer número. Primeiro, ele deu o baralho para Alison embaralhar à vontade. Depois, distribuiu entre todos e pediu que misturassem seus montes embaixo da mesa. Enquanto misturavam, Alison foi convidada a olhar uma carta do seu monte e devolvê-la. Depois, Dani pediu para Doni pensar em um número alto e difícil, e ele escolheu 21. 21. Como Alison era quem estava pensando na carta, Dani então entregou o baralho totalmente embaralhado de volta para ela e disse que iria realizar um ritual. Alison embaralhou o baralho com cuidado durante o ritual, e ao terminar, Dani contou 21 cartas e perguntou qual carta ela pensava. Ela disse o valete de copas. Quando a 21ª carta foi virada, era a que ela havia pensado. Para facilitar o entendimento, vou dividir a explicação em 4 fases. Vamos iniciar a explicação da primeira fase. Nesta fase, Dani usou uma força psicológica junto com uma pequena preparação no baralho. Já sabemos que Doni nunca misturou o baralho. Mesmo que ele tivesse feito isso, não seria um grande problema, porque Dani poderia simplesmente espalhar as cartas à vista de todos e secretamente separar as cartas necessárias enquanto conversava, refazendo a preparação discretamente. Neste caso, porém, a preparação já estava feita, permitindo que ele começasse a rotina imediatamente após cortar o baralho. O baralho estava arrumado de forma que as 4 cartas do topo eram os 4 10, seguidas por um intervalo de 10 cartas, e então vinham os 4 setes. Agora que sabemos a ordem das cartas, talvez já tenha notado por que Dani cortou o baralho. Ele colocou os 4 10 sob o break com o dedo mínimo, preparando-se para forçar a carta para Alison. Sei que muitos acreditam que forças psicológicas nunca são totalmente confiáveis, mas é o seguinte, elas não precisam ser. Dani não está contando só com a sorte, mas sim com seus anos de experiência. Ele combina ritmo verbal, linguagem corporal, time e controle da plateia para influenciar fortemente o espectador em direção ao resultado esperado. Durante a apresentação, ele controla onde os espectadores focam, a rapidez das respostas e até o nível de conforto ao interagir com ele. Esse controle psicológico faz essas forçagens serem confiáveis para o palco. Fica claro na apresentação de Dani que a comunicação verbal tem papel fundamental. Dani começa distribuindo um monte de cartas na mesa. Em seguida, pede para Alison dizer pare a qualquer momento enquanto continua distribuindo. Me diga quando parar. A partir desse ponto, ele está psicologicamente esperando que ela peça para parar no terceiro monte depois que a instrução for dada. Para aumentar as chances disso,
Ele acelera a fala, fazendo o espectador sentir que deve responder logo, sem pensar muito na decisão. É exatamente isso que acontece aqui. Alisson diz pare no terceiro monte depois que Dani dá a instrução. O que Dani faz aqui tem vários nomes entre mágicos, mas para simplificar, chamarei de forçagem do terceiro número. A ideia é simples. O mágico distribui as cartas antes de dar qualquer instrução, deixando várias passarem naturalmente. Sinta cada carta devagar e continue pensando na sua carta. Não é bom. Quando ele pede ao espectador para dizer pare em qualquer momento, ele reduz visivelmente o ritmo. Pare quando quiser. A mudança brusca de ritmo e a pressão psicológica de outros espectadores aumentam a chance de as pessoas pararem por volta do terceira carta. Dani pede para Ellison dizer pare de novo. Distribua as cartas e você repete pare. Note que ele só fala isso após 7 cartas estarem na mesa. Alisson para na terceira carta, pare. Ou seja, a mesma força psicológica do número 3 foi usada novamente para fazê-la parar exatamente ali, totalizando 10 cartas. Depois, ocorre a troca dos 4 dezes pelos 4 setes. É possível notar Dani se preparando quando Alisson conta as cartas na mesa. Ele conta abertamente 4 cartas do topo, marca uma separação sob os 4 setes e as troca. Depois da troca, ele novamente pede para Alisson dizer pare, bem rápido. Me conte uma história bem rápido. Depois da troca, ele usa a variação mais rápida da forçagem psicológica para o número 3, pedindo para Alisson dizer pare, bem rápido, enquanto remove rapidamente as cartas da mesa. Então você para bem rápido. Alisson diz pare, somente depois que 3 cartas foram removidas. Pare, isso é muito, muito, muito rápido. Como originalmente havia 10 cartas na mesa, restaram 7. Correspondendo perfeitamente aos 4 sets que ele já havia trocado. Vamos para a próxima fase. Na segunda fase, Dani revelou as cartas de Alisson e Doni. Na escolha de Alisson, ela teve liberdade, pois, ao nomear sua carta, Dani só precisava localizá-la e levá-la ao topo do baralho. Neste caso, enquanto Dani pegava as cartas da mesa e as colocava viradas para cima no fundo do baralho, ele conseguiu ver a carta que Alisson pensou naquele momento. Foi então que ele percebeu que o truque estava bem mais fácil de fazer, porque ele tinha acabado de ver isso. O 3 de copas estava entre as cartas que tinham sido distribuídas na mesa. E essas mesmas cartas agora tinham sido colocadas no fundo do baralho. Bastava virar o baralho para baixo e reposicionar as cartas do fundo uma a uma até o 3 de copas chegar ao topo. Este é o momento em que ele coloca o 3 de copas no topo do baralho. Em seguida, ele pega a caixa do baralho vazia, coloca de lado, executa um top palm e deposita secretamente a carta do topo sobre a caixa do baralho. O engraçado é que enquanto ele faz tudo isso, ele praticamente conta o segredo em voz alta para o público. Se eu mostrar o vídeo agora, dá para ouvir ele dizendo que gosta de improvisar. E é exatamente o que faz aqui. Agora eu gosto de improvisar. Eu gosto de improvisar. Ele já tinha planejado procurar qualquer carta que Alisson escolhesse. O 3 de copas, escolhido por ela, já estava entre as cartas na mesa, permitindo que ele a reconhecesse antes do previsto, eliminando a necessidade de vasculhar o baralho e trazê-la ao topo. Se o 3 de copas não estivesse na mesa, o truque funcionaria, pois Dani espalharia o baralho, encontraria a carta e a levaria ao topo. O ponto importante é que isso não exigia um baralho memorizado. Isso exigia improvisação e habilidade com cartas. Para Doni, no entanto, Dani lidou com as coisas de forma completamente diferente. Ao invés de pedir que pensasse em qualquer carta, como fez com Alisson, pediu primeiro que nomeasse outra carta. Me diga outra. Então logo alterou a instrução dizendo: olhe para uma... enquanto ele rapidamente espalhava o baralho. Antes que Doni tivesse qualquer chance real de processar a mudança ou reconsiderar sua decisão, Dani perguntou: ou qualquer coisa. Você tem uma? Esse ritmo verbal acelerado desencorajava a pensar demais, assim como a força psicológica anterior com Alisson. Ao mesmo tempo, Dani controlava tanto o ângulo de visão quanto o tempo de exibição, mostrando o leque por apenas um breve momento, enquanto, de forma sutil, fazia com que a carta de baixo se destacasse visualmente. Quando o cérebro humano recebe muita informação muito rápido, ele naturalmente se fixa no que mais se destaca, neste caso, a carta de baixo, o 2 de paus.
Por isso, Dani confiava que Donnie nomearia exatamente aquela carta. Mesmo que Donnie tivesse percebido outra carta de alguma forma, Dani provavelmente ainda teria saídas alternativas. Por isso, mágicos como ele conseguem correr riscos que parecem impossíveis ao público. Veja como Dani empalmou da parte de baixo do baralho a carta de Donnie, que foi forçada visualmente e fez parecer que ela saía da caixa de cartas. Reconheço que muitos de vocês duvidam se a forçagem visual de carta funciona, e não estão completamente errados. O problema está no contexto em que vocês estão imaginando esse truque sendo apresentado. Se fosse apresentado como um truque isolado, com Dani apenas se aproximando de um estranho e tentando essa forçagem, seria bem menos confiável. Até o próprio Dani poderia falhar nesse truque. Mas veja, esse não é o contexto aqui. A forçagem visual é apenas uma pequena fase em uma rotina muito maior. Nesse ponto, ele já realizou vários efeitos fortes em sequência, e o público já parou de tentar analisar cada movimento. A guarda deles está baixa, porque eles estão envolvidos no ritmo da apresentação. Se você começasse anunciando que está prestes a fazer um truque, as pessoas naturalmente ficariam mais analíticas. Quando cada fase flui bem para a próxima, os espectadores ficam menos desconfiados, permitindo que até um método simples passe despercebido. Lembre-se, não se trata do método, o que importa é a apresentação. E esse é exatamente o ponto de fazer esse vídeo explicativo, porque mesmo que eu esteja explicando o método, você não pode simplesmente sair por aí e executar esses truques sem ter a experiência necessária para sustentá-los. É isso que faz você valorizar um mágico que passou anos aperfeiçoando sua arte até o ponto em que entender e influenciar a psicologia humana se torna algo natural. Em seguida, na terceira fase, Dani fez o truque mais simples, a carta rasgada e restaurada. Quando Pen escolheu o 8 de copas, Dani fez um levantamento duplo, virou o baralho e virou duas cartas como se fosse uma só. A carta que agora aparecia em sua mão era a trocada, que ele rasgou e jogou para trás das costas. Em seguida, escondeu o 8 de copas na mão e o revelou. Dani então trocou as 3 cartas na mesa por 3 sets, usando uma troca no topo. Para trazer os sets para o topo, ele abriu o baralho na frente de todos e localizou o grupo de sets da fase anterior. Depois, após posicioná-los no topo, ele manteve uma separação com o dedo mínimo sob as 3 cartas do topo e as trocou pelas 3 cartas aleatórias na mesa. Já sabíamos que o quarto set estava no topo do baralho, então Dani manteve outra separação com o dedo mínimo sob a carta do topo após cortar o baralho. Dani repetiu o mesmo padrão de parada por forçagem psicológica e parou no terceiro monte, assim que recebeu as instruções, como Dani previa. Sinto-me como um cervo paralisado pelos faróis do amor. Você assiste vários vídeos neste canal, mas ainda não entrou no meu Patreon gratuito, onde tem acesso antecipado a todos os vídeos do mês? Agora já temos mais de 1.150 membros. Vamos chegar a 2.000 este mês. A associação é gratuita para participar. Também há opções de apoio extra para quem quiser contribuir mais com o projeto. Participe grátis clicando no link no comentário fixado e depois volte para ver este vídeo de explicação. Isso nos leva à quarta fase. Na quarta fase vem o truque mais impressionante de toda a apresentação, o truque de qualquer carta em qualquer número. Para decifrar isso, precisamos dividir em 2 perguntas. Primeiro, como a carta foi escolhida e posicionada no baralho exatamente? Dani entregou montes para os 4 espectadores e instruiu Alison a pensar em uma carta do seu monte. Desta vez, ele não pediu para ela pensar em qualquer carta do baralho, reduzindo as possíveis escolhas. A pista real está nas instruções dele. Ele pediu que Alison pegasse uma carta, olhasse para ela embaixo da mesa e a colocasse no meio. Parece que ela poderia colocar isso em qualquer lugar. A verdade aparece quando o vemos distribuindo as cartas. Dani entregou um grande maço a Teller e fez parecer que Alison também recebia um maço de tamanho parecido quando chegou sua vez. Mas, no último segundo, você pode ver que ela recebe apenas 3 cartas. Aqui é onde o brilhantismo de Dani se destaca. Ele fez parecer que todos receberam maços de tamanho parecido, aparentemente aleatórios. Mas Alison só tinha 3 cartas. Seguindo sua instrução de colocar uma carta no meio, apenas uma poderia ocupar o centro de um maço com 3 cartas.
Danny sabia exatamente onde estaria a carta escolhida por Allison. Podemos conferir que ela realmente recebeu apenas 3 cartas quando ele as pega de volta e as joga sobre as cartas na mesa. Agora sabemos como Danny descobriu a carta pensada por Allison, analisando sua posição entre as outras duas. Tenha isso em mente, ele não sabe em qual carta ela está pensando. Ele só sabe que é a carta do meio, no maço de 3 cartas que ela segura. Resta apenas saber como ele colocou a carta na posição escolhida por Danny. Vou te dar algumas dicas. Primeiro, note a instrução exata que ele deu ao Danny ao escolher um número. Segundo, note que, ao entregar as cartas ao teller, Danny não distribuía pacotes aleatórios, mas contava. Terceiro, depois que o Danny disse o número dele, Danny colocou a carta do topo embaixo do monte. Esse movimento foi claramente intencional. Se você ainda não descobriu, aqui está o segredo. Quando Danny entregou as cartas para Teller, ele contou exatamente 18 cartas. Não importava como Teller embaralhasse as 18 cartas, contanto que todas fossem devolvidas. A contagem acontece em conjuntos de 3 ou 4, assim parece aleatório e não intencional. Após Teller embaralhar, as 18 cartas ficaram no fundo do baralho. Danny pegou as 3 cartas de Allison. Como a carta dela estava em segundo lugar, ao pôr as 3 cartas sobre o monte de 18, a carta escolhida ficou na 20ª posição a partir do fundo. Quando Danny disse 21, Danny percebeu que devia pôr uma carta no fundo para mover a de Allison da 20ª para a 21ª posição a partir do final. Foi isso que ocorreu ao mover a carta do topo para o fundo. Mais importante, 21 não era o único número que funcionaria. Danny tinha várias opções matemáticas prontas. Se Danny dissesse 23, Danny moveria 3 cartas. Se dissesse 17, Danny poderia guardar 3 cartas e adicioná-las depois. Não era uma configuração rígida dependente de um único número, mas um sistema flexível criado para se adaptar a vários resultados. Você pode se perguntar, se ele já posicionou a carta, por que dar o baralho para Allison embaralhar? Isso não estragaria tudo? Bem, a resposta é não, pois o embaralhamento não foi aleatório. Danny chamou o procedimento altamente controlado de ritual, projetado para reposicionar a carta da 21ª de baixo para a 21ª de cima, mas também para criar a ilusão mais forte possível de caos. Psicologicamente, essa parte era tão importante quanto a mecânica. Danny queria que o público sentisse que o baralho tinha se tornado completamente impossível de acompanhar, pois quanto mais se lembrassem do ritual como algo caótico, mais impossível parecia a revelação final. Veja um exemplo simples de como o princípio funciona. Se a carta escolhida estiver na 5ª posição, de baixo para cima, então, ao distribuir as cartas, uma de cada vez a partir do topo, essa carta depois vira a 5ª do topo. Era só disso que Danny precisava. Como ele já sabia que a carta escolhida estava perto do final, Allison só precisava remover cartas do topo até chegar nessa parte. Primeiro, Danny pediu que Allison removesse rapidamente cerca de 15 a 20 cartas do topo. Quando percebeu que Allison estava perto da região crítica, onde a carta escolhida era a 21ª de baixo para cima, ele pediu que ela distribuísse as cartas uma a uma, ainda rapidamente. Distribua uma por uma, tá mais rápido. Isso era importante porque distribuir montes maiores mudaria a posição da carta, impedindo que ela terminasse exatamente na 21ª posição a partir do topo, ao final do ritual. Por isso, as instruções dele no ritual ficaram tão precisas. Ela quase errou ao colocar uma carta num monte sobre a mesa em vez do que segurava. Danny imediatamente a interrompeu e disse para ela colocar a carta no monte que estava em sua mão, porque colocar no monte sobre a mesa teria colocado a carta dela na 20ª posição a partir do topo, em vez da 21ª. Não, no meio, ok, faça o que quiser, mas aqui, no meio, aqui. Após atravessarem a região crítica com segurança, ele soube que a carta dela estava na 21ª posição a partir do topo. Então ele pediu que ela embaralhasse o monte que segurava. Nesse ponto, a posição já estava garantida, então embaralhar não a afetaria mais. Há um último detalhe que a maioria de vocês pode ter perdido. Danny não virou imediatamente a 21ª carta. Primeiro, ele olhou para ela para ver se tudo havia funcionado.
Lembre-se, ele nunca soube realmente em qual carta a Alison estava pensando. Ele só sabia onde ela estava nas 3 cartas que segurava. Quando viu que a 21ª carta era o valete de copas, ele esperou Alison dizer sua carta antes de mostrá-la à plateia. Após toda a explicação, fica claro que o verdadeiro segredo não era só baralhos arrumados, cortes falsos ou deslizamentos sutis. Esses são apenas ferramentas. A verdadeira arma de Danny era o controle. Controle sobre a atenção, controle sobre a memória e, mais importante ainda, controle sobre as pessoas. Por isso, só conhecer o método não facilita a execução da rotina. A mecânica se aprende, mas lidar com espectadores nesse nível exige anos de experiência. E é por isso também que até mágicos experientes como Penn e Teller podem ter dificuldade para acompanhar tudo ao vivo. Porque Danny não está usando um único segredo, ele está sobrepondo vários métodos ao mesmo tempo, enquanto se adapta constantemente em tempo real. Por trás desta máscara só resta a verdade. Até nos encontrarmos novamente.